Livro de Josué, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Bíblia interpretada, fácil de entender. Versículo 1. Josué, todo o povo de Israel, se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Versículo 3. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento. Versículo 3. Dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Pai eterno, nosso Criador do céu e da terra, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Versículo 4. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passarão por esse caminho. Porém, não chegue perto da arca, fique longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Versículo 4 de novo. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não chegue perto da arca, fique de longe dela, mais ou menos 1 quilômetro, 1000 metros de distância. Versículo 5. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Pai eterno, Criador do céu e da terra, grandes coisas entre vocês. Josué disse ao povo: santifica ou purifica-se, porque amanhã o Pai eterno, Criador do céu e da terra, o Altíssimo, grande coisa ele vai fazer entre vocês. Versículo 6. Depois disse ao sacerdote: peguem a arca da aliança, vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Versículo 7. Aí o Pai eterno, Criador do céu e da terra, e a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você, Josué. Versículo 8. Diz ao sacerdote que estão carregando a arca a seguinte, a ordem: quando chegar ao rio, pare dentro da água, perto da margem. Viu? Versículo 8. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, vocês parem dentro da água, perto da margem, num lugar raso. Versículo 9. Então Josué disse ao povo: vem cá, preste atenção naquilo que o Pai eterno, nosso Criador do céu e da terra, o Altíssimo, ele disse. Versículo 10. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Criador do céu e da terra vivo está entre vocês, quem sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus.
Versículo 11. A arca da aliança do Pai Eterno de toda a terra vai atravessar o Rio Jordão, na frente de vocês. Versículo 12. Agora escolhe 12 homens, um de cada tribo de Israel. Versículo 13. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Pai Eterno, Criador do céu e da terra, de todas a terra, possuem que expuserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Viu? Versículo 13 de novo. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Criador do céu e da terra, o Altíssimo, de toda a terra, possuidor de toda a terra, puserem os pés dentro da água do Rio Jordão, o Rio Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Versículo 14, versículo 14, versículo 15. Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens do rio. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Rio Jordão. O sacerdote ia na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, era o tempo da colheita, e as águas do Rio Jordão havia crescido as margens do rio, coberta as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. O sacerdote ia na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água. Versículo 15. E versículo 14 e versículo 15. Era o tempo da colheita, e as águas do Rio Jordão havia coberto as margens. O Rio Jordão estava cheio. E foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. O sacerdote ia na frente levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água. Versículo 16. E a água parou de correr. Depois que eles colocaram os pés dentro da água, a água parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente, até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Versículo 16. A água do Rio Jordão parou de correr. Depois que o sacerdote colocou os pés dentro da água do Rio Jordão, a água do Rio Jordão parou de correr e ficou amontoada. A água do Rio Jordão ficou amontoada na parte de cima do rio, até a cidade de Dan,
que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente, virou uma estrada até o Mar Morto. Então o povo de Israel passou na terra seca no meio do Rio Jordão, do outro lado, perto de Jericó. Versículo 17, para terminar. Enquanto os israelitas atravessavam pisando terra seca, no fundo do Rio Jordão, que a terra ficou seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do Rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. O povo de Israel passou dentro do Rio Jordão, em terra seca, levantando poeira. Assim que os sacerdotes chegaram na beirada do Rio Jordão, que colocaram a ponta dos seus pés dentro da água do Rio Jordão, a água do Rio Jordão ficou parada num montão de água parada até a cidade de Etã. E a parte de baixo virou uma estrada seca no Rio Jordão. A água de cima parou e a água de baixo secou. Ficou uma estrada seca até chegar no Mar Morto. E o povo de Israel atravessou no fundo do Rio Jordão, na terra seca, como uma estrada seca, e levantando poeira, e atravessaram da Bandilá. Um grande milagre que o Pai Eterno realizou para o povo de Israel passar. Este foi o livro de Josué. Livro de Josué significa livro de história, histórico, daquilo que aconteceu no livro de Deuteronômio, no livro de Número, no livro de Levítico, no livro de Êxodo, no livro de Gênesis. Nos 5 livros do Pentateuco. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Dá conhecimento, sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito. E também não ficamos somente por ler nem por ouvir, mas que nós tenhamos graça para obedecer a palavra dele do jeito que o Pai Eterno pede de nós através das Escrituras, que está escrito. Boa noite para todos. Até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom para todos.